Quando a gente fala em performance, a coisa mais importante que existe é funil de vendas. Tudo é funil de vendas. Por quê? Porque no funil de vendas a gente sabe o que a gente acha e vai para aquilo que está acontecendo. Lembra de uma coisa, toda vez que você vai conversar com uma pessoa em cima de opinião, sempre a outra pessoa está certa e você está certo. Não existe feedback em cima de opinião. Só existe feedback em cima de fato. Porque toda vez que eu vou falar com você para te dar um feedback, você fez isso. Eu vou dizer, não fiz isso. Não fiz isso. Quando eu trago fato, a capacidade da pessoa aceitar o que a gente está falando torna-se maior. Tudo é funil de vendas. Se você não souber responder, tem duas palavras que você não souber responder, fala ela que vai estar certo. Ou vai ser funil ou vai ser processo. É uma das duas. Ou é funil ou é processo. Ah, não sei o que responder. Olha o contexto e responde. Ou funil ou processo que você vai acertar. Só avalie o contexto antes de responder. Então vamos lá. Qual é a coisa mais importante que existe quando a gente fala de performance? Funil de vendas. Por quê? Porque o funil de vendas, ele extrai a saúde da nossa operação. Então, não existe resultado se eu não olho o funil. Eu posso ter 10 vendas aqui, posso ter 20 vendas aqui, eu posso ter 50 alocações aqui. É bom isso? Se tiver 50 vendas aqui, é bom? Não é pensando em escala. O que é escala? Toda vez que eu falar escala, o que eu estou dizendo? Escala é aumentar renda por venda por corretor, por atendente. É fazer um atendente locar mais do que ele está me locando. É aumentar a produtividade dessa pessoa. O que é escala numa operação de tecnologia? É eu ganhar mais dinheiro gastando menos dinheiro. Porque se eu tenho que crescer gastando dinheiro correspondente, você não está crescendo. Crescimento é aumentar a receita com a despesa ou com o investimento estável. É por isso que empresas de tecnologia, SaaS, Netflix, CRM, são milionárias. Porque elas crescem de forma absurda e o custo não cresce proporcional. Por isso que elas são bilionárias. Empresas de SaaS, que você precisa pagar de forma recorrente. E por que saber a performance do funil é importante? Porque uma vez que você sabe fazer, você escala. Isso que é escala. Então, eu tenho que saber a performance do funil. Quando eu falo em performance de funil, eu estou falando de porcentagem. O que é um bom plano de ação? Um bom plano de ação é o que faz, no menor tempo, o cara sair daqui para cá. Isso é um bom plano de ação. Se você tem um bom plano de ação que não faz essa jornada avançar, você não tem um bom plano de ação. Então o desafio aqui hoje vai ser o quê? Construir um plano de ação para que a gente consiga, no menor tempo possível, fazer esse lead caminhar até a etapa venda. Para que vocês consigam fazer isso, tem uma variável aqui. Qual a variável que existe? É a mais desafiadora? Corretor. Porque é essa pessoa aqui que é responsável pela execução do nosso plano de ação. Porque você pode criar o melhor plano de ação. É você que vai executar? Pode até ser, mas você consegue escalar. Você vende 50 milhões ano, eu escalo você? Você entende que você pode até chegar em 60, mas você vai bater teto. E vai ter uma hora que você pode até vender mais, só que o trabalho que você vai ter que ficar mais na rua, você fala assim, tô bem aqui, pra que eu vou? Porque você chega no limite, sacou? Você tem um termostato lá que chega num patamar financeiro, cara, que você paga suas contas, vive bem, guarda dinheiro, você fala assim, cara, tá bom, quero mais. Então não escalo você. Como é que eu consigo escalar o Davi para aumentar essa produtividade? Eu preciso botar um monte de cara aqui embaixo. Só que quando você bota um monte de cara aqui embaixo, não é o Davi. Então eu preciso fazer o quê? Hackear a cabeça do Davi. Tirar o que você tem aqui, que você faz de forma empírica. O que é empírico? Você faz sem pensar e trazer isso para uma forma estruturada, que a gente chama de o quê? Isso daqui de forma estruturada, o que é? Olha as palavras que eu te falei. Processo. Ou é funil. Só olha o contexto. Sempre vai ser uma dessas duas palavras. Então, o que é processo, gente? Processo são ações estruturadas. Eu até brinquei com, por exemplo, ó, eu vou jogar golfe. Até brinquei com esse rio da minha cara. Pra mim, golfe é esse daqui, ó. Pegar esse daqui. Pra mim, golfe é isso. Pegar, eu taco aqui, ó. Também é isso. Para eles que sabem jogar, eles têm técnica. Técnica de botar o pé, técnica de respirar, técnica de avaliar, técnica de analisar. Só que eles treinaram tanto isso. Isso é igual quando eu aprendi a andar de carro, tinha marcha. Então você vai acelerando, vai soltando a embreagem, até você conseguir fazer isso de forma automatizada. Então o processo são as repetições das ações que tornam-se inconsciente e mantém-se a excelência da execução, porque é a excelência da execução que garante que essa técnica alcance o resultado. Esse é o grande lance que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa... Vamos lá. O que é uma boa técnica? Uma boa técnica é aquela que você não pensa, você executa. O seu corretor, por que a gente precisa ensinar o corretor a executar? Porque se o corretor tiver de pensar para executar, ele vai gerar dúvida, e na dúvida ele sempre vai fazer aquilo que ele já sabe fazer e não aquilo que ele quer
não aquilo que você quer que ele faça. A sua atendente precisa executar de forma sem pensar, porque se ela pensar, ela não consegue gerar com excelência. Performance é importante. O que é mais importante aqui no funil de vendas? Olha, gente, ó, menor tempo entre lead e venda. Outra coisa que é importante, performance, uma coisa. Segunda coisa, tempo de permanência em cada etapa. Se eu estou falando no menor tempo, o tempo de permanência desse lead em cada etapa torna-se importante. Quanto mais o lead fica numa etapa, ele fica mais estressado ou menos estressado? Mais estressado ou menos estressado? Por quê? É mais ou menos você chegar numa loja para comprar um tênis e a pessoa fala assim, só um minutinho que eu vou lhe pegar. Deixa você meia hora esperando. Você continua querendo o tênis. Só que quando a pessoa voltar, já não é mais o racional de buscar a cor do tênis. É você estressado por ter esperado tanto tempo. Essa pessoa que está chegando em você é a pessoa que já passou em mais de uma loja? Tecnicamente, essa pessoa está estressada? Por quê? Porque ela tem um trauma das outras lojas que ela passou que muita gente fez ela esperar. Então, vamos lá. Ó. Porcentagem é importante. Legal. Tempo de permanência é importante. Concorda comigo? Legal. Mas o que é importante? Eu vou chamar isso de plano de ação. Termos um plano de ação é importante. O que é um plano de ação? Um plano de ação são as ações que você precisa fazer naquela etapa que, uma vez feito, faz o cara avançar para a próxima etapa. Um bom plano de ação, o que é um bom plano de ação? Um bom plano de ação é o que vai fazer esse cara, em menos tempo, ou no menor tempo, avançar para cá. Então, um plano de ação é bom. Importante. Toda execução vai fazer esse cara converter? Não. Por quê? Qual a variável que impede isso de acontecer? Corretor. A variável, depois que o plano de ação está montado, a variável sempre vai ser gente. Depois que o plano de ação está montado, a variável sempre vai ser gente. Sempre. Porque é a execução do plano de ação que garante a conversão. E existe... Davi pode executar de um jeito, Pedro de outro. O meu plano de ação. Então tem um plano de ação. Como a gente sabe, e a gente sabe disso, nós precisamos sempre ter o quê? De forma antecipada. Por que a gente sempre precisa de uma ação secundária se aquele plano de ação primário não der certo? Por que a gente precisa? Porque se a gente não tem um plano de ação secundário, no problema a gente vai ficar reativo. Sobe emocional, sobe o GAHA. E no emocional vocês sempre vão ficar mais reativos e menos racionais. Menos racional, menos inteligente você fica. Você fica menos inteligente. Em um jogo, uma pessoa que nunca entrou em quadra, uma pessoa que já entrou em quadra, essa pessoa que nunca entrou em quadra, tecnicamente, ela pode até ser melhor. Ela pode sacar melhor, ela pode cortar melhor, ela pode bloquear melhor, ela pode receber melhor. Só que ela tem a tendência o quê? De, na pressão, a técnica não ser bem aplicada. Porque ela fica estressada, ela fica ansiosa, fica emotiva. Então, assim, ela fica no estresse de receber a bola. Será que eu vou passar certo? Porque a dúvida se você está fazendo certo leva ao erro. Se você entrar para cortar uma bola, na dúvida, será que eu vou cortar certo? Você já errou. É a sua convicção da execução que leva à excelência. É por isso que o jogo se ganha no treino, não se ganha jogando. Porque a confiança não vem no jogo, vem no treino. É repetidas vezes você fazer aquilo que dá a excelência da execução.